Oi, pessoal, tudo bem? Como é que foi o recesso, esse descanso de uma semana? Vamos voltar às nossas atividades, vamos concluir aí o caderno pedagógico. Então, hoje na aula de ciências, nós vamos trabalhar sobre as teias alimentares, né? As cadeias alimentares. A cadeia alimentar é a relação entre a matéria e a energia que os seres vivos utilizam para sobreviver. E numa cadeia alimentar existem os seus elementos, iniciando-se dos produtores, que são chamados assim porque são capazes de produzir seu próprio alimento, que são os vegetais, tá? Então, nós vamos... esse processo pela qual os produtores produzem seu próprio alimento, ele é chamado de fotossíntese, que é o tema da nossa atividade 5, que também é o tema de hoje. Como nós temos um prazo curto para entregar o caderno pedagógico, nós vamos finalizar hoje ele fazendo a atividade 4 e a atividade 5, que é a atividade que fala sobre a fotossíntese, tá bom? Então, numa cadeia alimentar, nós temos aí os produtores, os consumidores, os decompositores, e entre estes nós temos aí os herbívoros e os carnívoros. Então, vocês vão fazer a leitura da página 47 e após vocês vão responder as atividades propostas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui o girassol, nós temos aqui o sapo, nós temos aqui a serpente, nós temos aqui o gavião. Isso aqui é uma cadeia alimentar. Então, os vegetais são os produtores. O sapo é o primeiro consumidor, o consumidor primário. A cobra é o consumidor secundário e o gavião é o consumidor terciário. Nessa cadeia alimentar, nós não temos aí os decompositores. Os decompositores são aqueles que aproveitam a energia dos seres após o seu ciclo de vida, tá certo? Então, os produtores são assim chamados porque produzem seu próprio alimento. Nós temos aqui os animais herbívoros, que são aqueles que se alimentam diretamente dos seres produtores, tá? E nós temos aqui os animais carnívoros, que são aqueles que se alimentam da fonte de carne, tá? São aqueles que se alimentam apenas da carne, tá certo? Que são os consumidores aí secundários e os terciários, tá certo? Vocês vão fazer a leitura e vão responder a questão 1, tá? Nós temos apenas uma questão. E aí tá perguntando. Na minha explicação, acabei de uma certa forma respondendo, né? Quem é o produtor, quem são os consumidores, quem é um ser herbívoro, quem é um ser carnívoro, tá bom? Na atividade 5, pessoal, tá falando sobre a fotossíntese. E a fotossíntese é o processo que acontece com os produtores, que são os primeiros elementos da cadeia alimentar, tá? A fotossíntese é o processo de conversão da energia solar em energia química para a realização de síntese de compostos orgânicos, tá? A fotossíntese é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera e é realizada pelos organismos denominados fotossintetizantes, como plantas e águas. Trata-se de um processo realizado por organismos autotróficos. O que é autotrófico? São aqueles organismos que podem produzir seu próprio alimento, que são os vegetais, são as plantas, tá? Esses organismos captam a luz solar, convertem em energia química que será utilizada para a produção de compostos orgânicos baseados em água e dióxido de carbono. Um dos produtos finais desse processo é o oxigênio, que é liberado para o ambiente. Então, a fotossíntese é um processo importantíssimo para a vida de todos os seres vivos. E ele é um processo feito pelas plantas, na qual ela transforma a energia solar em energia química e produz o seu próprio alimento. Quais são as etapas da fotossíntese? Ela é produzida em 2 etapas, tá? Nos cloroplastos, organelas presentes nas células dos organismos eucariontes fotossintetizantes. Essas organelas armazenam os pigmentos que são responsáveis pela absorção da luz. Dentre os diversos pigmentos, como as clorofilas, carotenoides e ficobilas, destaca-se a clorofila como principal, sendo encontrada em todos os organismos fotossintetizantes. Após essa leitura da página 49, vocês também vão responder a atividade proposta. Tá? Nós temos aqui uma figura e vocês vão colocar aí quais são os gases que entram aí na letra A, na letra B, na letra C, na letra D. Tá? A letra A indica um gás absorvido pela planta durante a fotossíntese. Como eu vou saber? Através da leitura do texto da página 49, tá? Então, cada um aí tem um tipo de gás diferente, tá? E aí você vai colocar aí pra mim.
Na questão 2, vocês vão colocar verdadeiro ou falso de acordo com as afirmativas. Vamos ver a letra A. Os decompositores fazem a reciclagem da matéria nos ecossistemas. Isso é verdadeiro ou é falso? Tá? Os produtores aparecem no final das cadeias alimentares. Os produtores aparecem no final ou no começo das cadeias alimentares. Então, vocês vão colocar aí para mim se é verdadeiro ou se é falso. Da mesma forma, as outras letras. E a partir de alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando. Lembre-se que nós estamos finalizando o caderno pedagógico. Portanto, se você ainda não respondeu, pode procurar a gente para qualquer dúvida. E pode estar também vendo aí o que está faltando para você terminar, tá certo?